Estamos de volta a mais uma voltinha no carrossel político português. Mais uma temporada de debates, onde a troca de ideia e argumentos não tem direito a entrar, até porque a crise da habitação já chegou às ideias, logo ficam sem teto. Entrevistas com o apoio publicitário da Renova e o intuito de puxar à lágrima e humanizar os políticos. Que pai é que seria? Já pensam nisso? Não sei que pai que seria, espero que fosse um pai um pouco melhor do que fui neto. Nunca esperei fazer isto. E no meio deste lamaçal todo, felizmente até algum conteúdo bacana e engraçado. Que não é o caso deste vídeo, claro. Malta, vocês estão só aqui a perder tempo. Bom partido, conteúdo de Batáguas, há alguns anúncios de fast food. Pão, 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 pão. Com Dominos é pão, 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 pão. Com Sandes ainda é melhor, pão, 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 pão. Já lá vamos, calma. Já vamos ver os momentos mais caricatos desta campanha. Mas fogo, ganda tino. Olha, também agora eu comi um festim de carnes familiar com massa fina e um copinho de molho de alho para molhar as crostas. Festim de carnes, que é uma pizza da Domino's, mas também podia ser uma orgia gay. Malta, chegou a pizza! Olá, boa noite. Sei para aqui. A Domino's? Sim, festim de carnes. É isso mesmo. Desculpe, deve haver aqui um engano. Eu pedi familiar, isto no máximo é médio. Adiante, malta. Isto parece que tem apoio publicitário da Domino's ou de uma sex shop, mas não tem, juro. Quando se fala em política, é logo uma palavra que vem com algum peso negativo. É sinónimo de corrupção, poder, autoridade. É meio chato e maçador. Parece que é aquele tema que só é falado pelos polos opostos. Malta de fato e gravata ou camionistas bêbados. Às 5 da tarde, numa estação de serviço de Estremoz. E é engraçado como esses dois mundos podem estar a ter a mesma conversa com a mesma opinião ao mesmo tempo. Então acho que a maior parte da malta cresce assim com essa ideia. Apesar de que isto, a política, é algo fundamental às nossas vidas. Senão isto seria uma completa rebaldaria. Ainda mais. Agora, se os seres humanos tivessem tendência de concordar em relação à nossa vida em comum, não haveria bem necessidade de se exercer política e poder. Mas isso não acontece, pois não. Nem do teu grupo de amigos conseguem todos decidir onde é que vão sair à noite. Se vão outra vez ao Guild, em Leiria, ou se ficam por casa do Zé, que tem matraquilhos. Nem na tua família consegue unanimamente decidir o que é que vai ser o jantar. Quanto mais temas fraturantes como aborto, eutanásia, imigração, fazemos a carne com massa penne ou fuzile. Quantos de nós, quando éramos putos, não ouvimos os nossos pais ou os nossos avós a ver TV, a ver aqueles programas de opinião política com malta sentada numa mesa a falar e ficávamos tipo, ei, ó pai, ganda seca, muda lá isso. Aquilo para nós era só malta, de fato, sérios, a falar sobre coisas chatas e a dizer palavras ou calhas em frases. A apreciação de decreto-lei regional, legislativo e um gajo com 10 anos... Oh, senhor de fato, não, você já está aí a inventar palavras. Então depois, quando somos mais velhos, crescemos com essa ideia de chatice. E quando fazemos 18 anos, de repente, ganhamos este super poder social que é votar. E ficamos, o que é que eu agora faço com isto? Eu não percebo nada disto. Não posso só vender o meu voto a alguém? Por acaso, é o pior negócio de sempre, ou não? Tipo, há malta que tenta comprar o voto de outra pessoa, tipo, olha, toma aí 100 paus e vota no ADN. E tu simplesmente vais lá na urna e votas noutro qualquer. E dizes, votei no ADN. E se pedem a foto, fazes montagem. Acho que isto aqui também pode ser uma daquelas lacunas no nosso sistema de ensino. Fala-se muito, por exemplo, em aulas de literacia financeira. E bem, bacana, acho muito bom. Mas literacia política também podia ser uma coisa que se começava a abordar mais na escola. Olhem, até podiam começar a juntar duas disciplinas e fazer ao mesmo tempo. Já que estão habituados a consumir vários conteúdos ao mesmo tempo, está aqui um TikTokzinho, deste lado está aqui um pornozinho, no TV um FIFA, nos fones um podcast. Podiam ensinar política aos putos nas aulas de EVT. Estás a desenhar um cubo em 3D, numa folha A3, com lápis de carvão 2, um vermelho, enquanto aprendes o que são comissões parlamentares. Win-win. É que eu acho que só me lembro, no meu tempo de escola, de falar sobre isso em história. E sem nunca aprofundar muito o nosso sistema. Eu acho que passámos mais tempo a aprender o sistema de voto e político dos gregos do que o nosso próprio regime atual. Os gregos lá na polis, a tomar banho todos juntos, a lavar os colhões uns aos outros enquanto votam. Porra, aquele Sócrates é um aldrabão, ou não, rapazes? E por falar no nosso sistema, resumidamente, como é que funcionam as legislativas? Em que todos vós, maiores de 18 anos, podem votar no dia 18 de maio. Vai aqui acontecer muito 18 anos,
18 de maio, 18 centímetros de Santos. Pam, 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 pam. Basicamente, temos vários tipos de eleições em Portugal. As eleições presidenciais, em que o órgão eleito é o Presidente da República e que acontecem de 5 em 5 anos. E nestas eleições, nós, cidadãos, elegemos o Presidente da República, lá está. Que é eleito se obtiver mais de metade dos votos válidos. Não contam aqueles em que tenhas um caralhinho. Caso isso não aconteça, vamos outra volta e voltamos todos a votar. É tipo os gajos do conclave, sabem, do filme. Que agora lá no Vaticano também se lembraram de imitar. Ficam fechados até que se encontra um novo Papa. E aqui, quando sabe que é o Presidente, começa a sair fumo da chaminé em Belém. Que é o gajo a fumar com os nervos. Ah, malta, em relação a isso, um bocadinho à parte. Já temos Papa, né? Estão a par? E eu achei hilariante como nesse dia estava a ver no YouTube uma live sempre ligada com milhares de pessoas a ver de uma chaminé. Era literalmente só uma chaminé fixa à espera que saísse lá fumo. E havia milhares de pessoas a ver essa live, malta. O quão desempregados tu tens de ser para estar a ver uma live de uma chaminé. Quer dizer, isso é basicamente também algumas lives da Twitch, não é? Com a quantidade de cigarros que aqueles caralhos fumam em live. Eu não sei como é que a igreja também não aproveitou para fazer uns trocos, ali com doações. A malta que estava a ver a live podia doar para a chaminé. Obrigado, Paulo, pelo euro, estamos juntos. Marisa, obrigado pelo follow cristão. Habemos 1000 euros em breve, continuem a mandar. Mas continuando com o nosso presidente, que como já devem ter percebido, não tem um papel assim tão forte a nível de poder. Muitas vezes acaba por ser mais uma figura do que outra coisa. É um gajo que vive em Belém, ao pé dos pastéis de nata, e que come gelados. Depois temos as eleições autárquicas, em que os órgãos eleitos são as câmaras municipais, assembleias municipais e juntas de freguesia. É deste processo, destas votações, que surgem os órgãos locais autárquicos, que vão tomar decisões e gerir assuntos locais em cada município. Ah, falta aqui uma rampa neste jardim em Monte Moro Velho. Vai ser a Câmara ou a Junta a tratar disso. Não vai lá de propósito o Montenegro e o Ministro das Infraestruturas com 2 baldes de cimento do Leroy Merlin arranjar aquilo. Temos depois também eleições europeias que acontecem cada 5 anos para o Parlamento Europeu. Os cidadãos da União Europeia, de cada país, votam nos seus eurodeputados que os vão representar, lá está, na União Europeia. E nós aqui em Portugal elegemos 21 eurodeputados no universo de 705. Quanto maior o país, mais eurodeputados, né? E depois essa malta está lá, a passear pela Europa e a tratar lá dos assuntos deles a nível europeu. Olhem lá, precisamos de substituir os fatos do Pateta na Disneyland Paris, porque aqueles já estão a ficar russos. E na Alemanha estão a precisar de mais porco. Em Frankfurt. Eu presumo que seja assim as reuniões lá deles. E se organizar o próximo Europeu de Futebol. Depois temos ainda as eleições regionais, nas ilhas, que acontecem de 4 em 4 anos. E não menos importante, as eleições para delegado de turma, que acontece todos os anos letivos. Delegado esse que depois tem o papel fundamental de ir buscar o livro de ponto laranja. Eu não sei se ainda é laranja. Aliás, se nós formos analisar bem, existem muitas parecenças entre um Presidente da República e um delegado do 8º ano. Ambos adoram doces e maminhas. A filha ainda apanha uma gripe, já viu bem com de conta. E temos por fim as legislativas, em que o órgão eleito é a Assembleia da República. Vi seu coração, mas pronto. Nas eleições legislativas, escolhem-se os deputados que representam os eleitores da Assembleia da República e que têm o poder para legislar legislativas. Fazer as leis. Porra, esta palavra é um bocado trava-línguas, ou não? Num ninho de mafagafas, legislavam 7 mafagafinhos. Após as eleições, o partido político que conquistar o maior número de assentos na Assembleia da República geralmente é convidado pelo Presidente para formar o governo. Assembleia essa que é composta por 230 deputados. Por isso é que as sessões parlamentares são um caos, malta. Imaginem um jantar com 230 pessoas. A malta a tentar dividir a conta depois de comerem. Isto é assim. Os mais ricos pagam a conta toda e acabou. Eles estão cheios de aguito. Vieram para cá de Bolt, eu tive de vir de metro. Epá, o melhor é privatizar esta refeição. O Estado não vai levar 23% do meu sashimi. Camaradas, e que tal dividir igual por igual? Todos vocês tiraram da minha massa fina. E eu tirei ali um bocadinho do wasabi e do chega. Olhem lá, mas alguém me pode explicar porque é que o restaurante está cheio de gajos de olhos em bico aqui a trabalhar? Onde é que estão os portugueses? André Ventura, nós vemos ao sushi.
Por mim é como quiserem. Eu estou de folga e não me quero chatear. Mas ainda é quinta. Semana de 2 dias de trabalho. Tu não queres é fazer nenhum. Meus amigos, é assim. Os mais novos devem pagar o jantar aos mais velhos. Já fizeram tanto por nós. Nem pensar. Até aos 35 anos ninguém paga. Deixem os chineses trabalhar. Olha, eu preciso de pagar. Eu só comi alface que vinha debaixo do sushi. Pois um partido pode ter a maioria absoluta e pode governar sozinho, que foi o caso do António Costa em 2022. Governo esse que escorregou e não durou os 4 anos. Caso não haja uma maioria absoluta, alguns partidos também se podem juntar e fazer uma coligação, que foi o caso da geringonça de esquerda, há uns anos, em que os partidos fizeram tipo Avengers, Assemble, Orgia de Esquerda, etc. Cuidado com o Mortáguas aqui e o caralho. Não é com a Martins. Ok? E cuidado que esta geringonça leva com este otário. Ou o caso mais recente do PSD, que governou sozinho, numa maioria relativa. O que significa que o PSD, neste caso, tinha o maior número de deputados de todos os outros partidos, mas não tinha mais deputados que todos os outros partidos juntos. Ah, então mas ao Couto, porquê é que os outros não se juntam todos e fazem eles uma coligação? Porque se odeiam todos uns aos outros. Não dá bem. Imaginem André Ventura e Mariana Mortágua na mesma mesa. Quer dizer, até podia ser daqueles casos em que se odeiam tanto que surge ali um romance caliente. Sabem? Há muitos filmes assim de enemies to lovers. Isso é um desses. Então o PSD nunca consegue aqui a aprovação de medidas se todos os outros partidos votarem contra. Porque eles não são maioria. Porque eles não têm mais de metade dos deputados. O que eu sinto, malta, que acaba por ser o mais democrático. Maiorias absolutas... não me cheira. É muito rei absolutista. Governo este agora recentemente, do PSD, que também escorregou. E é por isso que vamos novamente a eleições. Já devem ter reparado que anda aí muito governo a escorregar. Não sei se há cascas de banana no Parlamento ou assim. Eu já disse e volto a dizer. Eu não tenho nada a ver com as escorregadelas do governo. Eu nem saio da cantina do Parlamento, ninguém me pega. Mas acha que alguém come fruta aqui? O Pedro Pinto só come entrecosto com as mãos. O Pedro Nuno Santos só come sapateira. Até agora os únicos que eu vi a comer fruta foram os comunistas. Dividem uma uva por 10. Pois há sempre uma dúvida nas legislativas. A maior dúvida de todas, penso eu. Vá, a segunda. A primeira é, posso ir votar nu? E a resposta é sim, se fores votar num partido extremista. Aí é mesmo obrigatório ires votar nu. E de preferência com uma caneta bico no cu. Mas ao Couto, perguntei a alguém na plateia. Eu estou a eleger diretamente o Primeiro-Ministro? E é verdade que o meu voto pode ir para o lixo? Infelizmente sim. Mais de 673 mil votos foram desperdiçados em 2024. Um em cada 9, malta. Isto basicamente acontece porque nós usamos um método matemático chamado DONT. Nas presidenciais, que é muito mais fácil, tu votas diretamente no candidato. E quem tiver mais votos, ganha. Está feito, vamos almoçar. É mesmo como se estivesse a tentar eleger o delegado de turma. Quem tiver mais votos, ganha. Não há cá contas nem nada. Ou votar naqueles grupos do WhatsApp de prenda de anos. Ganha ao par de New Balance brancos. Não há cá, mas eu dei mais €1,5 para a prenda, o meu voto devia valer mais. Não. Nas presidenciais, o voto de um agricultor de Bragança vale o mesmo que um influencer de Lisboa. E bem, obviamente. O voto de um TikToker vale o mesmo do que um voto de uma pessoa normal. E mal. Tipo, o voto do Tiago Grila devia valer menos 1000 votos. O partido em que ele votava perdia automaticamente 1000 votos. Mas ao Couto, isso é fascista. É? Isso era um ganda banana, não é? O meu voto não conta. Não és tu, banana. O teu voto conta. Já que és uma excelente fonte de potássio. Ufa! Vá lá, malta. O voto deste gajo não pode valer o mesmo que o nosso. Não, esta já não quero esta. Não é as escadas do Arimbi, é o segundo andar, ok? Continuem do meu refúgio, minha casa de férias. Ouçam, não se justifica um conselho para vocês, não se justifiquem. Quem conhece, não precisa. Quem não gosta vai dizer que é mentira. 01 não é 02, é real. Agora, aqui nas legislativas com o método DONT, é mais complicado, porque primeiro tu não estás a eleger uma só pessoa, mas sim 230 deputados, que supostamente representam a população portuguesa. E meio que acabam por o fazer. Já cá ladrões, vegans, bartolos mentirosos, pedófilos.
Assim toda a gente se sente representada. Ah, mas ao Couto, eu sou bêbado. Temos. José Paulo Sousa foi apanhado numa operação stop no fim de semana com uma taxa de álcool de 2,25 gramas por litro. Ah, mas ao Couto, eu sou nudista. Temos. É cumprir os seus desígnios, a penhorar ativos para entregar à senhora Maria João Marques. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Avelino Conceição. Assim não dá. Se o Sr. Deputado fosse um mês de qualquer coisa, agora assim não. Sr. Deputado, desculpa, aqui não pode fazer, desculpa. E o outro gajo a dizer: ah pá, ó Sr. Deputado, se ainda fosse ali uma missa, agora está-me aqui você com este corpinho coderniz. Ok, mas isto aqui do método Donte é mais fácil explicar com um videozinho cheio de cores e bonecos. Imagine que, num determinado círculo eleitoral, apenas 4 partidos concorreram às eleições legislativas e que há 5 lugares disponíveis no Parlamento. Cada partido obteve os seguintes votos: Partido Amarelo, 90 mil; Partido Prateado, 70 mil; Partido Castanho, 40 mil; Partido Violeta, 20 mil. Depois, faz-se uma tabela onde colocamos, na primeira linha, o total de votos de cada partido; na segunda linha, o total de votos de cada partido dividido por 2. E por aí fora. E uma vez que no nosso exemplo só estão disponíveis 5 lugares, procuramos... Isso mesmo, procuramos os 5 maiores números da tabela. E a cada uma destas 5 entradas atribui-se um lugar no Parlamento para o respectivo partido. Parece tudo muito mais bonito e funcional quando mostrado com cores e música. Mas a verdade é isso, é que isto acaba por ser um bocado injusto. Tu estás a votar no teu círculo eleitoral. Se votas em Lisboa, tu estás a votar para o Círculo de Lisboa e a eleger apenas para Lisboa. Já se votas em Viseu, vais eleger apenas para o Círculo de Viseu. O Tiago Grila elege para o Círculo de Deficientes Mentais. E agora olha aqui a diferença. Do Círculo de Lisboa vão sair 48 deputados e de Viseu vão sair apenas 8. Porque pronto, é mais pequeno, tem menos gente, logo tem menos eleitores. Em Porto Alegre há só 2 lugares. Então é daqui que vem essa injustiça, porque os partidos pequenos acabam por ser prejudicados com isto. Se tu és de Porto Alegre, aqui um exemplo prático, ao votares no LIVRE, o teu voto não vai servir de nada. Acaba por ir para o lixo. Estamos fritos. Porque o LIVRE nunca vai conseguir eleger um deputado num círculo onde só há 2 lugares. Então esses sítios são mais favoráveis às vitórias dos grandes partidos. Somos mesmo aqui ver esse exemplo de Porto Alegre. Em 2024, esses 2 lugares foram para o PS e para o Chega. Estão a ver o resto dos votos? Quem votou IL, LIVRE, PAN, Bloco, por aí fora. Ao lixo. Agora, claro, o conjunto de votos a nível nacional, tipo o total dos votos, serve ainda para saber se o partido está a crescer a nível nacional. Porque um partido pode ter 50 mil votos e não eleger, e no ano seguinte ter 80 mil votos e também não elege. Mas sabe que, ok, nós crescemos aqui em 30 mil votos. E também ainda serve para receberem os dinheirinhos, como foi o caso do ADN no ano passado, que usaram o dinheiro para fazer um vídeo sátira ao Padrinho e ao Kill Bill. A digitalização e a sexualização precoce das crianças. Conseguimos também acabar com as fronteiras deles. E agora? Que a guerra é melhor que a paz. Que bela forma de usar fundos públicos. Olha, vou seguir o caso aqui do ADN. Este ano vou fazer um partido chamado Portugueses Sempre. E depois vai aparecer lá no boletim. PS, Portugueses Sempre. Malta, deixo-vos aqui um grande plano para enriquecerem. É só criarem um partido, depois com as siglas iguais a outro que já existe. Tá, simples. Mas agora a sério, digam-me lá se estão a ter um bocado a vontade de votar a muita gente. Se estás num sítio mais pequeno, ou não te identificas com os partidos grandes, ou não votas, ou vais acabar por votar num grande que odeias menos, vá. Outra coisa, então por que raio que estamos sempre a ter eleições se deviam ser de 4 em 4 anos? É a tal escorregadela na casca de banana. Pensa assim, és um casal com alguém e esse alguém faz merda. Uma nudezita que foi enviada vem agora a público. E a pessoa não quer responder a isso e explicar bem, tintim por tintim, até porque na foto só se via um, e agora temos de fazer tudo de novo outra vez. Temos de voltar a casar, mas primeiro temos de escolher um parceiro entre os 18 que há. Ou podemos escolher o mesmo parceiro. Desculpamos só. E a nível de campanha eleitoral?
Nós já sabemos que isto hoje em dia é tudo polarizado, é tudo por equipas, já não se debate, mas combate. Porra, estou-se-me daqui de... Já não se combate, mas debate na aguarela. Pá, como do 25 de Abril, que acho que é o melhor exemplo disso, em que na Avenida da Liberdade, Lisboa, dia lindo, solzinho a brilhar, tirando as alergias por causa do pólen, das árvores, não o pólen do bloco, um dia que é de todos, para todos, olhem, todos, como dizia o Papa, tirando, claro, aqueles macacos que vão para lá arranjar confusão, mas eles não pertencem ao nosso dia, nem eles querem. E o que mais só via a descer a avenida era, de um lado, vão-se embora, comunistas, vocês não pertencem aqui. E do outro lado, vão-se embora, mas é vocês, ó liberais fascistas, saiam daqui. Malta, já que isto agora é tudo por equipas, então o 25 de Abril, supostamente, pá, é dia da seleção nacional. Vamos juntar-nos todos e curtir só. É só ridículo estas desavenças num dia tão bonito, pá. Mas pronto, tirando essa parte, agora a política é feita nas redes sociais. E eu tenho a certeza que nos próximos anos os debates vão sair da televisão e vão começar a ser no TikTok em batalhas. Vamos ver então aqui alguns momentos engraçados, alguns bizarros desta campanha. Malta, antes disso, só dizer que isto tem aqui, pá, vários partidos, uns mais que outros, porque metem mais conteúdo na net que outros. Então há quem tenha mais momentos bizarros por isso. Tipo, achei graça que os partidos que estão mais online é o Bloco e o Chega. São aqueles que têm mais momentos. Não perguntem porquê. Isto é uma picareta tipo... Tipo picareta, partir coisas. Isto não é bem uma picareta. Está bem, pode ser. Como Eu acho um bocadinho extrativista este jogo. Porquê? Estamos só a tirar recursos e minérios e coisas assim. E isso é o melhor da vida. Não é? Como a Mariana Mortágua a jogar Minecraft no TikTok. Ok, acabei de perceber que há pessoas de umas certas faixas etárias que não perceberam nada desta frase. A senhora do blog está em live no TikTok a jogar Minecraft no Survival Mode, a ver se recolhe madeira para fazer uma lareira. Já que falam tanto na construção e nos tetos da casa, podem começar por construir no Minecraft. Professor Francisco, estive a pensar no que disse sobre a crise de saúde mental no capitalismo. Pode explicar melhor? Sim, posso. A crise da solidão, da doença mental que assombra a nossa sociedade é o produto de uma desconexão social. É o late stage capitalism. No late stage capitalism, a nossa alienação é mais vasta porque tudo se tornou uma mercadoria. O que é que se passa mesmo com o bloco? Porquê é que estão viciados em Minecraft? Foi do filme? Eu sei que se chamam bloco. Mas calma, se fosse círculo de esquerda, também passavam a vida a jogar FIFA? Já estou para ver nas próximas eleições, quando já tivesse sido o GTA 6. É só TikToks do bloco a atropelar as velhinhas pensionistas do PS. Estamos claramente num late stage capitalism. É isto mesmo, Kiko. É o late stage capitalism. Capitalismo really sad. Slay pelo salário mínimo more, bestie. Period Queen, slay. Pá, estes vídeos aqui também deram cabo de mim. Um Louçã que já fez tanto pela política, já lutou no seu partido, agora está descansadinho em casa, a ler os seus livros, a ouvir os seus podcasts do Expresso e tem de vida a slay para o TikTok. Toda a gente me pergunta, Adelino, como é que se destranca uma porta com um martelo? Não sei. O meu nome é Gustavo e este é o primeiro martelo que eu seguro na vida. Mas se há coisa que eu sei é que uma campanha eleitoral se faz com todas as gerações na rua. Cá em Coimbra, as jovens do Bloco não têm parado nas últimas semanas e estamos apenas a começar, com bancas, distribuições, oficinas e até convívios. Aviso já que eu acho que o Bloco é quem tem mais pérolas este ano. Se tivéssemos de votar em bizarrice, eu acho que este ano o Bloco podia ter maioria absoluta. 50 fascistas. 50 fascistas no Parlamento. No Parlamento, 50 fascistas, não pode ser. Ok, mas isto não é só Bloco. Vocês viram aquele bullying hilariante ao Montenegro no debate com todos os partidos com assento parlamentar? Cumprir ZIG, trampização, ZAG. A manifestação de interesse, Estava bem treinada essa. Foi a agência de comunicação. Ensaiou no caminho para cá. É que isto foi mesmo aquela energia de escola, sabem? Quando um amigo vosso ia ao quadro apresentar um trabalho sozinho e o resto da malta era só mandar bocas do lugar. Ui, essa já veio escrita de casa. Devias abrir uma consultora, Luizinho. Muito bom, pá. Mas não tão bom como o Inda AD. Deixa o barco navegar, não é hora de parar. A esperança vai renascer. Deixa a gente ser feliz, deixa o Luís trabalhar. Que um novo futuro vai acontecer. Deixa o barco navegar, não é hora de parar.
a esperança vai renascer. Deixa o Luís trabalhar. Isto é uma música que um pai em teletrabalho faz para os filhos não aparecerem de fralda nas reuniões no Teams. Mas atenção, que a música do PS também não foi melhor. É preciso olhar para a frente, é preciso saber cuidar. A coragem da nossa gente para poder mudar. Coração no amanhã, por um Portugal mais forte. É preciso ter norte para poder transformar. Vamos acreditar para ver nascer. Epá. Desculpa isto, mas eu achei muita graça à senhora do canto da linguagem gestual. É preciso olhar para a frente. A fazer a dancinha a explicar a música, porque podia mesmo ser a coreografia oficial para o TikTok do PS. E porquê que estas músicas têm sempre de ser tão más? Não podem pedir uma ajuda a um Prof Jam ou um Loner Johnny para chegar aos mais novos? Fazer uma versão em trap? Para todos os portugueses, para todos os portugueses, para todos os portugueses, para todos os portugueses. O único partido inteiro, o único partido inteiro, o único partido inteiro. Levei a bitch à Assembleia para comer ganda feizão. Menu a 5,5€, onde é que comes assim nesta nação? Já boy, tu não tens noção, nem com farinhas mansas acreditar nessa moção de confiança. De 4 em 4 anos foi o que a democracia receitou. Mas vocês vão ao privado, o genérico não curou. PS5, PSD, ZAC. PS5, PSD, ZAC. Tantos anos a ver a Guilha das Cores, como é que alguém não a pintou? Sépia. Chega de outra boys e caixa sem bagagem. Cuidado com as malas, coloques no McCarthy só pode ser miragem. Olha o Creeper, aqui com o PS o que interessa é a mensagem. Com a maioria absoluta vamos expulsar a viadagem. Você não pode dizer isso. Você quer mesmo deportar os gays? Alguém para este criminoso. Criminoso, pá, sai daqui, criminoso. Este é um alerta CM. O famoso chefe partidário, Banana, foi preso esta quarta-feira depois do seu hino ter sido acusado de afirmações homofóbicas. O partido extremista português sempre pertence agora a Tiago Brila. Ok, malta, desculpem um momento musical. O Banana já está em tribunal a responder pelos seus crimes e nós aqui no canal não nos revemos com as suas políticas. Continuando nas danças. Wild, malta. Wild no mínimo. Como é que estes colossos dos partidos, o Santana, o Louçã, acabam a fazer estas cenas? Atenção que isto daqui a uns anos vai continuar a ser assim. Vai ser o Rui Tavares a dançar o esquema com 80 anos. O Pedro Nuno Santos a jogar Mario Kart. Ele já faz. Ei, quem é aquele? Toma, sou eu. Malta, calma. Afinal ainda não acabaram as danças. Os partidos mais pequenos também querem entrar. Aqui uma pequena demonstração do Volt no meio da estrada. Imaginem vocês estarem num domingo, pós-almoço, foram à casa da sogra, comeram bem, ganda assado e vão conduzir o vosso carrinho descansados pela A1 quando se deparam com isto. E o Minecraft não é a única maneira de apelar ao voto jovem. A cerveja também é. O que é que vais fazer hoje? Pá, logo vou beber umas cervejinhas aqui. E tu, irmão? Se calhar também venho aqui ver uns fininhos. E tu, Rui, o que é que vais fazer? Olha, eu vou estar aqui no Carpe Diem logo à noite, a partir das 11, a beber um copo convosco. E é impossível eu ver um vídeo deste tipo e não me lembrar sempre daquele meme
do gajo com o skate às costas. Então, juventude, vamos aí surfar umas rampas, ver umas garinas, beber umas loiraças na esplanada. Mas é uma boa tática, não julgo, malta. Pagar rodadas aos putos todos que andam aí, para ver se no dia 18 de maio ainda estão meio bêbados e enganam-se na cruz. Não aquela que levam ao peito. Cruz errada é toda a gente que for votar no ERC, pá. Antigo PNR, fundado aqui pelo nosso amigo Pinto Coelho, que há muitos anos andam a fazer estas figuras na rua. O homossexual depois vai sempre ter tendência para querer qualquer coisa mais puro, como as crianças. E onde é que a senhora viu isso? Parte do princípio. Um pedófilo é de estrume autêntico. Um homossexual enquadra-se na mesma caixa. Porquê é que você mete todos na mesma caixa? Tem alguma diferença entre eles? Estou aqui porque sou português. Só? Só e sou contra o homoxilio. Sou contra a adoção de crianças por homens. E o que é que a pedofilia tem a ver com isso? Pedofilia é porque os homens são homens que em vez de serem homens não são, voltam-se para as crianças. Eu tenho uma filha também com 2 anos e não gostava que isso acontecesse. 80%, está comprovado, 80% dos homossexuais têm tendências pedófilas. E onde é que o senhor foi buscar esse estudo? À internet. E que também tem o seu próprio hino. Ergue-te, se te corre nas veias sangue lusitano. Ergue-te, se tens em ti alma de bravo guerreiro. Ergue-te, se pátria segura para teus filhos queres deixar. Ergue-te, se te indignas com quem tudo quer desvirtuar. E nunca vai deixar de ser hilariante, malta, que o nome de um partido com super gajos, machos e nazis carecas seja o nome perfeito para um comprimido contra a disfunção erétil. Há coisas mesmo perfeitas. E olhem bem, como toda a gente que vai àquelas manifestações podiam muito bem ser arrumadores de carros. Todos eles, qualquer um. A minha teoria é que antes desta malta se manifestar, vão ali a um parque de estacionamento, dão uma moedinha a cada uma das pessoas que estão lá a arrumar carros. Vá, venham. E juntam-se todos para descer uma avenida. Por isso é que muitas vezes eles estão assim com o braço no ar. Estão a mandar vir carros. Para aqui, pode vir, pode vir. Ainda dentro dos malucos, temos o ADN. Olá, boa tarde. Passou bem? Passou por mim na autoestrada, sabia? Não. Vinha a 200 a hora. Eu não vinha de certeza. Não, não? Vai pôr a culpa no motorista. Um clássico português. Não sei. Pôr a culpa no mexilhão. Olha, que hoje é o dia do trabalhador. Com a maluca da Joana Amaral Dias, que casou há pouco tempo e meteu agora o vídeo do seu casamento no YouTube. Pá, eu também recomendo a verem. Ela foi vestida à ninja. E a bizarrice da malta do ADN, pá, é algo que lhes corre nas veias. A Joana Amaral Dias, cabeça de lista do Partido pelo Círculo de Lisboa às eleições legislativas, junta-se. É a minha reação também, senhor do ADN. É a minha reação. E uma das grandes bandeiras do partido é parem lá de comer insetos. Precisamos ter noção de que estamos a ser influenciados a consumir insetos sem estudos suficientes que comprovem os seus impactos na saúde a médio e a longo prazo, especialmente no que diz respeito à acumulação de metais pesados nos nossos organismos. Eu tenho tantas questões, mas a que me ocorre, assim, logo, na primeira instância, é... Mas quem é que anda a comer insetos assim a torto e direito? Quem é que anda a comer um prego de larvas? O Bear Grylls? E a segunda pergunta que me ocorre é... Quem é que anda a influenciar os outros a comerem pregos de larvas? Malta, nós sabemos todos. A vida está complicada, está cara, supermercado, não há habitação. Está bem, são problemas que podem ficar para depois. Mas podemos realmente falar do que importa? Os bitoques com escaravelho a cavalo. O que é que andam a dar às nossas crianças? Eu acho que as crianças sempre comeram formigas. Tipo, e terra. Acho que comem tudo. E ainda não fomos ao Chega, malta. Que, como eu vos disse, a par do Bloco é quem anda aí mais na net. Começando, claro, pelo hino oficial deles também.
André Ventura, a voz dos heróis do mar. Portugal desperta, não dá para esperar. É tempo de mudança, é hora de agir. O quinto império está para surgir. O povo unido, sem medo de lutar. O futuro é Chega. Portugal vamos salvar. Chega de promessas e de corrupção. É a oportunidade da nossa nação. Epá, é que todas as músicas políticas dos partidos soam exatamente ao mesmo, não sei. Tem ali uma cenazinha que é comum a todas. Se calhar o facto de serem uma merda. Tivemos também aquele mítico cartaz do Chega, que andou aí circular tanto na net como na vida real. Aquele do deem mais uma oportunidade, sabem? Que para mim é o melhor cartaz destas eleições. Tem mesmo aquela energia de... Vais tomar banhoca, querida? Vais, baby? Vais tão sozinha a tomar banhoca? Não queres companhia? Uma oportunidade para mim, bu. Eu tenho de vos mostrar aqui uma coisa que eu encontrei. Um tesourinho que estava aqui escondido no YouTube. Ora bem, é o seguinte. Há um canal no YouTube chamado Histórias que Marcam, que faz vídeos falsos. Ou seja, vídeos fictícios com inteligência artificial. E tem uns 8 vídeos do André Ventura. A deputada ri de André Ventura em pleno parlamento. Mas ele cala toda a sala com uma só história. A deputada ri de André Ventura em pleno parlamento. Mas ele cala toda a sala com uma só história. Era uma tarde abafada em Lisboa. O céu carregado de nuvens pesava sobre a cidade como uma tampa de ferro fundido. Gerente de banco humilha André Ventura ao rejeitar o cheque, sem saber que ele é deputado em Portugal. Quem é que ainda usa cheques? Homem sem abrigo oferece metade da Sands a André Ventura. O que acontece a seguir é lindo. Este é o melhor. Joaquim tinha sido programador informático. Tinha a sua própria pequena empresa de software em Almada. Uma vida simples mas digna, recheada de sonhos e planos. Contudo, tudo mudou quando a sua mulher, Lourdes, adoeceu de manteiga de amendoim e compota, daquelas distribuídas no centro de apoio da zona. Era o seu almoço. Partiu-a ao meio, como sempre. E tenho a certeza que vi este sem abrigo numa manifestação do ERCT. Todos os vídeos são assim meio bizarros, com estes títulos, esta voz de robô, imagens tudo em inteligência artificial. E eles têm um vídeo no canal do André Ventura com 100 mil views, chamado A Juíza que ri de André Ventura, e depois fica estupefacta com a sua astúcia jurídica. Onde até, na própria descrição do vídeo, e ao menos isso, diz que é apenas ficção, uma história. Mas os comentários, malta... Os comentários. Há uns que sabem ler e entender a Constituição Portuguesa e o Código Civil. Outros lambem apenas as folhas. O André Ventura é o exemplo de quem sabe tudo e de todos. Na gíria, não come gelados com a testa. É uma história, Luís. Não é real. É uma história. Toma que é para aprender. Doida numa gaita. Viva Dr. André Ventura. Não, Sr. Alberto Augusto. É uma história. É tipo desenhos animados. Não aconteceu mesmo assim. Não aconteceu sequer isto. Que força interior. Muito obrigada. Não, Paula. Neste caso, força artificial. Porque foi feito com... Pronto. E como estes, malta, mais uns 300 comentários assim. E o pior é que isto é gente que vota. Estão a par disso? É como na semana passada havia uma notícia falsa a circular no Twitter e no Facebook depois. Câmara de Lisboa vai proibir bifanas e porco por causa da comunidade islâmica. E eu vi montes de gente a partilhar isto, chateados, fodidos até, quando até dizia lá no print, o nome do jornal era Espesso. Era Espesso. E noutro frame, muito mais amador, aparecia Shit de Notícias. É o canal Shit de Notícias. E o pior é que havia muitos velhos a partilhar isto no Facebook. Tá bem, ainda tolero. Mas no Twitter estava malta nova. Tipo, eu vi streamers a partilhar isto. Como é que vocês sabem usar o OBS e depois não sabem distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira? É que para esta malta parece que já não interessa o que é verdade ou não é verdade. A Terra redonda? Não, mano, essa é a tua verdade. Para mim a Terra é um hipopótamo. Olhem, agora vou ser eu o autoritário. Desculpem lá. Agora sou do ERCT. Eu proponho o seguinte. Quem vai votar,
quem for votar, antes de poderem votar, tinham de receber, era uma lei, tinham de receber assim uma folhinha A4, um teste, com algumas perguntas. Olhe, esta imagem do Montenegro a montar um mamute é verdadeira ou falsa? Esta imagem do Pedro Nuno Santos a combater na Guerra dos 100 Anos em 1451 é verdadeira ou falsa? Este vídeo do André Ventura a partilhar meia sandes de leitão com sem-abrigo à porta do Colombo é verdadeiro ou falsete? E era assim, uma errada, não votavas. Ou aliás, era como o Grila, podias votar, mas valia menos 1000. Olá malta, coisas que já aconteceram desde que eu estou a editar este vídeo. O Numeiro conseguiu ter um Lamborghini mais azeiteiro que o Tiagovski, ok. O André Ventura, pelos vistos, apagou num comício. Foi basicamente a facada que aconteceu ao Bolsonaro, o tiro que aconteceu ao Trump, mas versão low cost. E o mais importante disto tudo, no último conteúdo de Batáguas, alguém se vestiu também de banana. E eu só fui ver depois. Mas acho que há espaço para todas as famílias de frutas neste YouTube, certo? E entretanto, isto aconteceu. Como estás? E aqui vemos uma interrupção, dois jovens com cartaz, são jovens ambientalistas, com cartaz em que pedem o fim aos combustíveis fósseis e pintam de verde. Não é o primeiro líder político a quem isto acontece. Foi tudo ali meio bizarro. Parece que estão à conversa 10 minutos, o Rui Rocha ali com os jovens. Parece que já estão a ficar amigos. Olá, prazer, muito bem. Então, digam lá, o que é que vem aqui fazer? Ok, planeta. Sim, eu também gosto muito do planeta. Sim, é redondo, sim, claro, obviamente, sim. Vai-me mandar com tinta. Não queria muito, mas tipo, pronto, tem de ser. Ok, e agora gritam. Ok, claro, compreendo. E é isto, maltinha. Tenham sempre pensamento crítico e não acreditem em tudo o que vem à primeira. Nem neste vídeo, deve estar cheio de merda. É sempre bacana questionar as coisas, sobretudo aquelas em que acreditamos mais ou gostamos mais. Sobretudo essas. E dia 18 vão lá meter uma cruzinha. Nesta caminhada, Portugal não pode parar. Ainda vem comigo. Palácio de São Bento. Há sempre uma luz ao fundo do túnel. Meus amigos, já que todos os caminhos vão dar ao pagamento. Pão, 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 pão. Com Dominos é pão, bom, pão, 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 pão. Com Sandes ainda é melhor, pão, 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 pão. Yeah. Meu povo e minha póvoa, a campanha está aberta. No primeiro aniversário da Sandes, vamos eleger a melhor de todas. Não se abstenham. E como o Tino nunca se ilude e nunca falha, este mês recebem todos uma Sandes grátis na compra de outra. Portanto, toca a comentar qual é a tua preferida e identifica um amigo. Então, Tino, porquê é que tu nunca foste deputado, homem? Realmente o pior cego é aquele que nunca quer ver.